Salve, salve, seja bem-vindo a mais um episódio de Epifânio. E aí, estamos na sexta temporada falando sobre o livro Poder da Empatia de Roman Krishnarik. Este que é um podcast para pensar alto, quem sabe colocar no papel, mas com certeza realizar é o podcast Epifânio. E aí, estamos falando sobre o hábito 6. Aliás, falaremos sobre o ato 6. Inspire uma revolução. Esse é o título deste hábito, que é o sexto e último hábito dos que o Krishnarik apresenta como sendo aptos para construir uma atitude empática, né, para alcançar a empatia. Quais são os outros? Vamos recapitular os outros hábitos. Ele vai dizer: acione um cérebro empático, sendo o primeiro hábito. Dê um salto imaginativo, o segundo hábito. Busque aventuras experienciais, diz o hábito 3. E 4, pratique a arte da conversação. E o último hábito que nós vimos está no episódio anterior: viaje em sua poltrona. E o de hoje: inspire uma revolução é o título deste sexto hábito que o Krishnarik vai escrever e colocar para discussão no seu livro O Poder da Empatia. Eu sou o Rogério Pena, se você não me conhece, se você está vendo esse episódio pela primeira vez, eu sou professor de filosofia da rede pública, eu sou professor de educação básica, eu também ensino improviso, sou palhaço, e Epifânio é o meu palhaço. Você não encontrará as palavras revolução da empatia impressas em muitas camisetas. A razão disso é que, em geral, a empatia é associada à relação entre indivíduos, não é uma mudança social, política radical. Então, o Chris ele já começa então dizendo que a empatia não adianta você só colocar imagens, né, uma camisetinha bonitinha, falando sobre em- empatia, né? O pessoal que faz aqueles camisas assim, empatia. E não adianta fazer postagem no Instagram e colocar lá empatia, tipo gratidão, né? Então não adianta, não adianta. A ideia da empatia coletiva ela é especialmente relevante hoje porque contrabalança o foco extremamente individualista da cultura moderna, da autoajuda, que tende a ver a procura da felicidade ou do bem-estar como uma busca pessoal relacionada com as nossas ambições e desejos, e não como uma busca que envolve trabalho com outros em prol de metas comuns. Que é o que a gente vai encontrar, por exemplo, no Ubuntu, ou Ubuntu, da filosofia africana, também é aquilo que a gente vai encontrar no Ailton Krenak, em toda a tradição indígena do Brasil e aí muito possivelmente das Américas e da América do Norte também, falando sobre a questão da comunidade, colaboração. Não tem como você construir empatia se você não estiver junto com as outras pessoas. Somos criaturas cujos egos empáticos se realizam plenamente ao atuar em conjunto para gerar uma mudança. Esses dias mesmo eu estava falando com os meus alunos na aula de tutoria e eu falei eu queria que a humanidade acabasse, né? E aí uma aluna falou assim: como que alguém que quer que a humanidade acabe se torna professor? Como que alguém que não quer estar no meio das pessoas se torna professor? Foi a pergunta dela. E aí eu me lembro de estar conversando com a Ana Maria Siriani, minha amiga, professora da USP, lá da Universidade de Faculdade de Medicina da USP, lá de Ribeirão Preto. Ela é fisioterapeuta e comanda lá um laboratório, e ela tem um podcast também que eu tenho o fator RH bastante grande lá, estou sempre sendo citado. E aí, a Ana Maria falou assim: eu entendi já o que você quer dizer quando você fala que você quer o fim da humanidade, que você odeia essa humanidade. É que você quer que esse modo, esse modelo, essa forma como as pessoas vivem, você quer que isso acabe. Você quer que as pessoas pensem e ajam e sejam diferentes. E aí, parando para pensar, eu precisei concordar com ela.
essa forma como a gente vive, ela não faz sentido. O Rousseau vai fazer uma crítica muito parecida quando ele escreve Contrato Social, que ele vai dizer que a maneira como se estruturou a ideia de contrato e a sociedade, ela está completamente errada, porque ela está baseada não na igualdade dos indivíduos de fato, ou num, num modelo de governo onde os indivíduos realmente são, são, são vistos, né, existem, enfim, mas um modelo de sociedade que vai privilegiar a propriedade privada e vai manter a desigualdade em vez de fato, essa desigualdade, especialmente em relação à questão da propriedade, dos recursos, acabar. Porque o Rousseau, lá no princípio do princípio, Tratado sobre o princípio da desigualdade entre os homens, isso é o nome do livro, Tratado sobre o princípio da desigualdade entre os homens. O Rousseau vai dizer que a desigualdade começa quando a estima por alguém passa a diferenciar os indivíduos. Então, quando alguém canta bem, eu digo, ah, fulano canta bem, canta melhor que os outros. E aí alguém começa a desejar aquilo, aí eu já tenho a desigualdade. Não a diferença em si, que essas diferenças elas vão existir, elas são naturais, vai dizer o Rousseau. Essas diferenças são naturais, diferença de altura, diferença de peso, diferenças de habilidades. O que vai gerar a desigualdade é a estima pela habilidade, por exemplo. A pessoa faz uma coisa muito bem feita, eu vou lá e valorizo mais ela do que outra que não faz aquilo. Sendo que, na verdade, ela só está fazendo algo diferente e não necessariamente que ela seja melhor do que outra que não faz aquilo. Por exemplo, eu vou lá e estimo mais alguém que toca violão do que alguém que não toca violão. Aí o Rousseau vai dizer que a gente tem desigualdade. E claro que isso daí vai desencadear em várias outras áreas da nossa vida, a começar pelaquela que a gente mais discute atualmente, que é a questão econômica financeira. Rousseau, até quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, olha só, gente, Rousseau aqui, que comunistinha, né? Que marxista. Porque a pessoa acha que o Marx que inventou essa discussão de desigualdade entre os indivíduos, que a gente tem que acabar com essa desigualdade, especialmente a desigualdade econômica. Parece que foi o Marx que inventou isso, porque, na verdade, as pessoas não estudam e aí elas saem falando e vociferando um monte de coisa aí que não faz o menor sentido. E defendem coisas também que não fazem o menor sentido. Como se o indivíduo fosse capaz de fazer as coisas sozinho. Ah, eu consegui por mim mesmo. Olha, eu vou dizer que desde que eu tive depressão, e eu acho que essa era uma ideia que eu tinha muito forte, que eu conseguiria fazer tudo sozinho, que eu era capaz, e que bastava do meu esforço, e todo aquele papo furado. Desde que eu tive depressão, em todos os momentos que eu saí de uma grande dificuldade, nunca foi sozinho. Sempre foi porque alguém, mesmo sem saber, essa pessoa me influenciou ou me ajudou a sair daquela situação difícil. Seja fosse uma situação economicamente difícil, fosse uma situação emocionalmente difícil. Eu ainda tenho bastante dificuldade em dizer algumas coisas, mas eu já falo bem mais, por exemplo, o que eu estou sentindo. Hoje eu já não me limito mais em não dizer se eu estou me sentindo bem ou não em um determinado espaço, com uma determinada situação, se eu quero ou não estar naquele lugar. Isso para mim é 100% claro que eu vou dizer. Se eu estiver numa reunião da escola em que aquilo que está sendo dito não me agrada, não concordo, obviamente que eu não sou discordante irracional, eu penso para discordar e eu discordo a partir de uma ideia fundamentada. Não só discordar pelo discordar, porque eu acho isso um desserviço. Mas eu também passei a entender que eu precisava falar para que eu não adoecesse. Não é sincericídio, é de fato a sinceridade. Às vezes, às vezes incorre num sincericídio, às vezes posso até ser sincero demais com aquilo que eu quero dizer. Mas eu parei de fingir um sentimento. E também parei de ser hipócrita, né? Passei a ter um pouco mais de autocrítica mesmo, e não criticar coisas que coisas que não faz sentido criticar, só por criticar. Falar sobre alguém ou sobre alguma situação
estabelecer um julgamento sobre alguém, sobre uma situação, ou sobre alguma situação, só porque eu quis. A minha esposa até falou para mim que esses dias ela estava se lembrando que ela estava conversando com uma pessoa que disse que estava em um lugar e que não gostou da maneira como os homens que estavam nesse lugar estavam falando em relação a uma outra mulher, ou outras mulheres, eu não me lembro exatamente. Então, eu estava falando, nesse lugar as pessoas estavam conversando sobre, comentando sobre outras mulheres, e aí aqueles comentários bastante machistas, né? Ah, fulana é piranha. Não sei nem se o Facebook não, se o YouTube derruba isso, mas, ou deixa de entregar. Ah, depois eu edito isso aqui e tiro. Fulana é piranha. E aí minha esposa falou assim, nunca ouvi você falar assim de alguém. Mesmo que eu não goste, né? Ela falou assim, mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que você não vá muito com a cara da pessoa, nunca ouvi você falar assim de alguém. A gente está casado há 15 anos, a gente está junto há 16 anos e de fato eu nunca falei assim, porque eu acredito que o que a pessoa faz na vida privada dela é problema dela. Se não influencia na minha vida, se não decide sobre a minha vida, se não me obriga a nada, é problema dela. E isso me faz pensar o que nesse quesito, né? Disso que eu estou dizendo. Se a gente está vivendo em comunidade, se a gente está vivendo junto, se a gente é. Aquilo que os indivíduos fazem particularmente, obviamente, que a gente precisa considerar quando me afeta. Se não me afeta, se está afetando só o indivíduo, é problema dele. Então, uma sociedade individualista ou que só cuide do individualismo, ela é ruim. Eu preciso considerar a individualidade, mas eu sei que eu estou em comunidade. Eu preciso lembrar que eu estou em comunidade. E aí o Chris ali que vai dizer em relação a essa questão da, da comunidade, né? Eu preciso dessa empatia coletiva, eu preciso olhar para dentro de mim uma introspecção para fazer uma outrospecção, que é olhar para esse outro que está fora. E aí eu preciso buscar essa outrospecção e a gente talvez esteja vivendo esse momento de outrospecção justamente por aquilo que eu falei. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o Ailton Krenak e outros filósofos que vão tratar dessa questão da natureza, outros pensadores, sociólogos, ambientalistas que vão tratar dessa questão da natureza da comunidade, mas principalmente o Ailton Krenak, que é um filósofo brasileiro que vai falar, tratar a partir da ideia de fato da aldeia, porque afinal ele é um indígena, o Krenak é a sua etnia, a etnia Krenak, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. E aí a gente tem também a filosofia Ubuntu ganhando bastante força no mundo e o Krishna que vem agora não, né? Mas o Krishna que muito possivelmente está vindo por essa influência também. Talvez ele não diga, talvez ele nem perceba isso, mas ele tem sim essa influência desse Ubuntu que vem crescendo, que vem nascendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A primeira edição desse livro, a primeira publicação desse livro em inglês, se eu estiver certo, se eu estiver lendo corretamente aqui. Bom, pelo menos aqui no livro diz assim, ó, tradução autorizada pela primeira edição inglesa, publicada em 2014. Então, em 2014, a publicação desse livro tem 10 anos, 11 anos aí. É um livro recente, dentro do pensamento filosófico é um livro recente, e que faz sentido a gente ainda pensar sobre isso, porque é uma coisa que está extremamente em discussão, haja vista as coisas que têm acontecido pelo mundo. O Chris Henrique vai lembrar que pensadores como Aristóteles, desde o seu tempo, reconheceram que somos animais sociais e que a alegria e o significado da vida brotam, em boa parte, da imersão em algo maior do que nós mesmos. Os seres humanos prosperaram do nós tanto quanto no eu. Então, inclusive o Aristóteles vai escrever, né? O homem é um animal político e se ele não vive em sociedade, se ele não estiver junto, socialmente falando, da polis, ou ele é uma besta fera, ou ele é um deus.
Porque é uma besta fera, porque ele não consegue viver com outros seres humanos, porque ele é um deus, porque ele não precisa de outros seres humanos para poder viver. E o Aristóteles não apoia esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento de que o homem é capaz de viver sozinho. A empatia, como você está prestes a descobrir, diz o Krishnarik, pode mudar não apenas nós mesmos, mas o mundo. Vamos então arrumar as camisetas, desenrolar as faixas e lançar uma revolução de empatia nas ruas. Então ele vai trazer um exemplo de como que isso pode acontecer, né? Como que essa exemplos, na verdade, de como que essa empatia pode acontecer. Ele vai falar de ações que podem ser feitas na rua mesmo, encontros de pessoas estranhas na história. Ele vai dizer que a gente está vivendo uma onda empática, como se estivesse acontecendo no mundo, como se acontecesse no mundo diferentes ondas de ações, e nesse momento a onda que tem vindo nesse mar, que é a própria existência, é a onda empática. E aí ele vai trazer uma foto aqui, uma imagem da plataforma lá na Inglaterra, de crianças segurando as maletinhas e pacotinhos de comida durante a Segunda Guerra Mundial, das crianças que saem de Londres ou das áreas que estavam sendo bombardeadas pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Essas crianças saem dali, foram quase 2 milhões ou um pouco mais de 2 milhões de crianças que saem dessas áreas que correm risco e vão para o centro, mais para o interior da Grã-Bretanha, e elas recebem, as famílias recebem essas crianças para serem cuidadas e educadas. E essas crianças vão para lá para serem cuidadas e educadas, esses pequenos hóspedes, né? Vão ali. Aquele filme que fala da babá, né? Eu acho que é a Babá McPhee, que é tipo uma Mary Poppins mais contemporânea, né? Eu assisti esse filme, é uma Mary Poppins também. As crianças estão na casa do tio porque elas saíram de Londres, querem voltar para casa, e aí elas estão desobedecendo e a babá McPhee vem e ajuda elas a serem educadas, porque elas estão no interior. Isso vai acontecer, essas crianças vão receber esses tratamentos, esses cuidados, essa proteção de uma necessidade. Se percebe uma necessidade, há um reconhecimento de que alguma coisa precisa ser feita. Existe uma consciência da nação europeia, da nação inglesa, por exemplo, que algo precisa ser feito. Então, vai ser feito. As crianças vão ser levadas para o interior e elas vão ser cuidadas. Não estou nem discutindo o mérito aqui, se elas foram bem ou não, bem ou mal cuidadas, tá bom? Mas é que elas foram cuidadas. Então ele vai dizer que existem ondas que vão acontecendo. E aí ele vai dizer que no século XVIII a gente vai ter a primeira onda, que ele vai chamar de ascensão do humanismo no século XVIII. Ele vai, por exemplo, falar que um número crescente de pensadores reconhece hoje que falta algo nas narrativas tradicionais do século XVIII, que é a empatia. Ele vai dizer assim: segundo Marx, a força motriz fundamental da história humana era o conflito entre classes. Para Darwin, era a luta revolucionária pela sobrevivência. Outros afirmaram que a força mais importante para a mudança é o choque de civilizações ou lutas pelo poder político ou avanços no desenvolvimento tecnológico. Um número crescente de pensadores reconhece agora a falta de algo nessas narrativas: empatia. A história, acreditam eles, foi influenciada tanto por fatores como classe, tecnologia, quanto pela empatia. A extraordinária revolução da consciência empática, afirma o cientista social Jeremy Rifkin, é a história subjacente, quintessencial da história humana. O psicólogo Steven Pinker sugere que a expansão da empatia foi uma das principais causas do acentuado declínio da violência ao longo da segunda metade do milênio passado. Inclusive, tortura judicial, escravidão e perseguição de minorias foram coisas que se combateu, foram coisas que se disse. O próprio Foucault aparece falando sobre essa questão da tortura judicial, da prisão, de controle do Estado, essa denúncia. Mesmo que o Foucault não seja um filósofo empático, ele está denunciando um modelo em que a gente estabelece o encárcere
como uma punição para além do humano. E quando a gente está falando de empatia, não a punição para além do humano, né? Mas a forma como ela acontecia. Mas quando a gente está falando de empatia, essa empatia precisa considerar, inclusive, que existe um humano que será preso e que ele deverá pagar pelo seu crime de maneira humana. Aí está o ponto dos direitos humanos, tá, gente? Esse é o ponto dos direitos humanos. Qual que é a grande discussão que existe no Brasil? Ou existia, pelo menos, que parece que mudou, né, o discurso agora. Agora tem até gente que era contra os direitos humanos defendendo os direitos humanos. Então, no Brasil, durante muito tempo, eu cresci com esse discurso, até repeti esse discurso na minha juventude, na minha ignorância. Eu dizia que direitos humanos para humanos direitos, bandido bom era bandido blá blá blá, como vocês já sabem, como é que é, eu já repeti esse tipo de absurdo. Mas daí quando você começa a pensar e olhar mesmo a questão, esse indivíduo que está preso, ele precisa aprender que aquilo que ele fez está errado. Ah, mas não vai aprender. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Estou pensando só da questão dos direitos humanos. Ele precisa ser tratado como humano dentro dessa prisão, para que quando ele sair, ele também seja tratado como humano quando sair, que também não acontece. Ele também não é tratado como humano nem quando ele entra, quando está lá encarcerado, e nem quando ele sai. Ah, mas ele cometeu um crime, você quer que eu faça o quê? Eu quero que você lembre-se que ele é um criminoso, que ele ficou preso durante um tempo e que agora ele tem o direito de, como qualquer ser humano, de tentar outra vez. Seja ele alguém que é o ladrão de galinha, o ladrão de leite para alimentar o filho, seja ele a Suzane Richthofen, porque esse peso é dela. Ela que vai carregar para sempre o peso de ter feito aquilo que ela fez com os pais. É o Nardone e a Daniela, se não me engano, acho que é a Daniela mesmo, eles que vão carregar para sempre o peso da condenação daquilo que eles fizeram ou supostamente fizeram, segundo a condenação fizeram, com a criancinha, né? Com a. Esqueci o nome dela agora. Isabela. Eu preciso me lembrar que esses indivíduos já pagaram o seu tempo dentro da prisão e que eles vão continuar pagando isso dentro das suas consciências. Ah, mas eu não quero ser amigo deles. Se você não morar na cidade deles e não for amigo deles, obviamente você não tem nenhuma obrigação de ser amigo deles. Mas você precisa se lembrar como humano que se você for atendê-los, você precisa tratá-los como humano, seja no que for. Médico, dentista, qualquer outro profissional que vá atendê-los. Se eles forem comprar alguma coisa, se eles estiverem trabalhando. Dificilmente eu acho que a gente faz isso. A gente não se lembra de tratar alguém bem porque ele é gente. A não ser que ele tenha uma aparência e a gente constrói dentro dessa aparência aquilo que eu devo respeitar. Aí talvez alguém diga assim, veja isso e fale assim: ah, e se alguém fizer um mal para sua filha, para sua esposa, você então vai querer que ele pague, que ele. É, sim, eu quero que ele pague. Se algo acontecer, eu vou querer que ele pague e vou querer que ele depois carregue esse peso. Porque se eu for fazer algo contra ele, eu perco a minha humanidade e não resolve em nada a minha dor. Isso eu tenho total consciência. Pode ser que, se de fato acontecer, eu reage de outra maneira? Claro, porque uma coisa é eu dizer dessa forma, outra coisa é eu experimentar esse momento, e eu não posso falar de algo que eu não experimentei. Aí está o princípio da empatia. Estou falando a partir daquilo que eu acredito que deva ser feito. Particularmente, eu acho até que eu faria assim. Acho até que eu me manteria, hum, não calmo, mas acho que eu não faria nenhuma besteira. Porque é possível. Eu não me lembro agora o nome, mas tem um pai de um menininho que foi vítima e esse pai, o discurso dele é bastante próximo disso que eu estou falando aqui. Inclusive, até o que eu estou dizendo aqui é influenciado por aquilo que eu vi dele ao longo dos anos. Eu não me lembro agora o nome desse caso. É um senhor oriental, seu filho também era uma criancinha oriental. Não me lembro em quais circunstâncias aconteceu a perda desse filho. Mas isso, eu me lembro de ver esse caso. Tenho hoje 41 anos, mas eu me lembro de ver esse caso durante muito tempo da minha vida, especialmente durante a minha infância. Foi algo que aconteceu ali possivelmente nos anos 90, nos anos 80.
A crueldade com crianças em lugar comum e um número assombroso de bebês era objeto de infanticídio ou de abandono dos pais. A escravidão era uma instituição profundamente arraigada, ao mesmo tempo em que as pessoas muitas vezes resolviam suas disputas não com palavras, mas por meio de veneráveis tradições de assassinatos por vingança e duelos até a morte. Mas algo inesperado aconteceu durante os últimos 100 anos, ou durante os 100 anos seguintes. Muitas dessas práticas brutais se tornaram-se ilegais, ou pelo menos incomuns. Uma onda de preocupação humanitária varreu todo o continente europeu. Só se lembrar aquilo que se fazia como é que chama? Na Inquisição e hoje. Hoje a gente não faz aquilo. Mas há quem ainda queira aquilo. Inclusive no Brasil. Há quem queira e defenda a tortura. Como eu estava dizendo aqui sobre os direitos humanos, há um tempo no Brasil, a fala era que os direitos humanos era bandido bom é bandido blá blá blá, o direitos humanos era para humanos direitos. E agora tem gente defendendo os direitos humanos porque há pessoas sofrendo e precisamos dos direitos humanos. O senhor Alexandre de Moraes precisa ser responsabilizado porque ele está punindo pessoas para além dos direitos humanos, ele está infringindo, ele está desobedecendo os direitos humanos. Olha só como pode agora esse pessoal que atacava os direitos humanos serem ferrenhos defensores dos direitos humanos. Total, total hipocrisia, de fato, uma hipocrisia completa, total e completa, de pessoas que antes atacavam os direitos humanos e agora defendem porque tem aí algum interesse nesse discurso. Os direitos humanos servem para todas as pessoas, todas elas devem ser tratadas como gente. Não precisa se lembrar disso. Então não é porque o indivíduo roubou que ele precisa ser maltratado. Então agora o indivíduo roubou e precisa ser maltratado. Vai defender essa galera. Aí quem entrou lá no Congresso no dia 8 de janeiro de 2023, quebrou tudo, se filmou, é inocente? Ai, coitados. Eles são coitados, eles são inocentes, são vítimas, eram velhinhas de Bíblia na mão. Você tem que parar de ser canalha. Parar de ser canalha, porque isso é canalice. Eles se filmaram, eles se fotografaram, criaram provas contra si mesmos. Eles foram burros. Porque na vida você pode ser tudo, só não pode ser burro. Eles tinham certeza que aquilo dali faria com que o Brasil deixaria de ser a democracia que o Brasil é. Então é burrice. Stephen Pinker vai dizer o seguinte: no Ocidente moderno, grande parte do resto do mundo, a pena capital e corporal foi efetivamente eliminada. O poder do governo de usar a violência contra os seus súditos foi severamente restringido. A escravidão foi abolida e as pessoas perderam a sede por crueldade. Tudo isso aconteceu numa estreita fatia da história, começando na Idade da Razão, lá no século XVII, e culminando com o Iluminismo no final do século XVIII. O que explica essa transformação? Foi um fruto da ascensão das ideias racionalistas, com igual valor de todos os seres humanos? Pode ser explicada pela expansão do comércio e talvez pelo estímulo do desejo de uma atmosfera de paz e da cooperação em uma atividade que pudesse prosperar? Talvez. Há, é claro, muitas explicações rivais, mas uma que prendeu a atenção de estudiosos nos últimos anos é a emergência de uma nova cultura da empatia. Pinker vai descrever como uma mudança emocional, um hábito de identificar-se com os prazeres e os sofrimentos dos outros. De onde veio isso? De uma chamada revolução da leitura. A difusão da alfabetização e a leitura de romances e jornais ofereceram às pessoas, crescentes classes médias, uma maneira de compreender como deveriam se sentir, como é que deveria se sentir uma criança órfã, como é que se sentia um agricultor pobre ou um escravo sofredor, o que ajudou a forjar solidariedade humana através de diferenças sociais. É importante se lembrar que ainda se usa a violência. O Estado ainda usa violência. É só olhar o Estado de São Paulo, os últimos dados aí, a quantidade de pessoas que foram mortas pela polícia, nos últimos anos, especialmente a polícia aqui de São Paulo, quantas pessoas foram mortas pela polícia de São Paulo em casos absurdos, em que a polícia mata. Estou na semana aqui de hoje, estou gravando isso aqui é 9 de
de agosto, essa semana houve uma denúncia de um morador de rua morto por nada pela polícia. A polícia foi lá e tirou a vida dele. Por quê? Por nada. Imagens de um moço, motociclista, trabalhando, se não me engano, ele estava trabalhando como motoboy, e aí a polícia pede para descer da moto e do absoluto nada, ele é morto também. Do absoluto nada, ele é morto. Uma outra imagem que a gente também viu esse ano de 2025, o jovem sendo abordado pela polícia numa blitz, e de repente o policial joga ele do alto da ponte, joga ele para baixo, por nada, um absoluto nada. E pessoas que não tinham nenhuma conexão com a criminalidade, porque ainda poderiam dizer, são criminosos que tentaram agir contra a polícia foi lá e fez alguma coisa. Nada, nada, eram pessoas completamente inocentes, sem arma. O policial joga um cara da ponte, o policial atira num rapaz de moto, o policial atira no morador de rua. Do absoluto nada. Então a gente ainda tem essa violência garantida pelo Estado. Não tem como a gente dizer que não tem. O Pinker talvez seja um norueguês, talvez seja, eu não sei, eu não conheço ele, talvez seja um suíço, um sueco, onde a prisão fica vazia. Mas não é o caso do Brasil. A gente ainda precisa revolucionar isso aqui no Brasil. Para que de fato o Estado não proteja quem comete esse tipo de atrocidade do absoluto nada. Que o Estado não haja com violência. Não, mas a gente está longe disso acontecer no Brasil. Do Estado não garantir ou não agir de forma violenta em relação aos seus cidadãos. Veja a Sabesp privatizada. Isso é uma violência contra o cidadão de São Paulo, que agora precisa estar à mercê de uma empresa privada de um outro país. E uma empresa privada, que na verdade não é uma empresa privada, é uma empresa pública de outro país. Controlada pelo Estado, pelo governo da Espanha, é uma empresa pública da Espanha, governada cuidada, organizada pelo governo espanhol e que hoje é a detentora da concessão da Sabesp. Comprou a concessão da Sabesp. Um absurdo, um total e completo absurdo, que não tem nem como falar que isso daí não seja uma violência contra o cidadão. Contudo, entretanto, todavia, não obstante, o próprio fato da gente se indignar com essa coisa já mostra que avançamos do ponto de vista empático. E a gente pode fazer essa revolução empática. Porque se a gente ainda se revolta com isso, é porque algo em nós foi modificado. Mas a gente também precisa se ater que essa falta de educação que ainda existe no Brasil, porque não somos letrados, não tivemos essa revolução da leitura de maneira tão ampla no Brasil, a grande massa ainda age pela violência e meio que no sentido, num instinto de manada, de um grupo de manada, há situações que as pessoas agirão violentamente, de maneira bárbara. E só a razão, de fato, é capaz de mudar isso daí. A empatia imaginada serve como alicerce dos direitos humanos. Ela é imaginada não no sentido de ser inventada, mas no sentido de que a empatia requer um salto de fé, de imaginar que alguém se parece com você. Relatos de tortura produziram essa empatia imaginada através das novas visões de dor. Romances a geraram, induzindo novas sensações sobre a interioridade. Cada um, à sua maneira, reforçou a noção de uma comunidade baseada em indivíduos autônomos e empáticos, capazes de relacionar, além das suas famílias imediatas, filiações religiosas e até nações, com valores universais maiores. Sem esse processo de aprendizado, a igualdade, entre aspas, escreve aqui o autor, não poderia ter qualquer sentido profundo e especialmente qualquer consequência política, vai escrever a historiadora Lynn Hunt. Romances emocionalmente dilacerantes como Julie, de Rousseau, ou Pamela, de Richardson, estimularam a sensibilidade e despertaram os circuitos empáticos das pessoas numa escala sem precedentes.
É possível, então, a gente fazer essa revolução e vou dizer uma coisa para vocês. Tudo bem que o canal aqui é pequeno, esse podcast também é um podcast completamente desconhecido, poucas pessoas que me conhecem assistem, poucas mesmo, e eu nem sei quantas vão até o final, não dá para saber. Tem baixíssimos views, mas se eu não fizer nada, se eu não falar nada, eu não vou estar participando desse processo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero de fato que a humanidade que existe acabe para que uma nova humanidade possa existir. Uma humanidade que respeita o outro na sua diferença, cuida do outro, é de fato comunitária. É de fato comunitária, é de fato global, é uma rede. Ah, e o multiculturalismo? Sim, precisamos considerar o multiculturalismo. Não existe essa de nacionalismo. Oh, é porque as nações nunca existiu nação. As nações são fruto do século XIV, século XV, que os países começaram a se aglomerar como a gente conhece hoje. Nunca existiu, sempre eram organizações familiares que viravam outra coisa e viraram outra coisa e viraram impérios e sempre uma maneira de organizar e se nomear e o ser humano vai continuar mudando e agora a mudança que a gente precisa buscar é uma mudança global para uma unidade, que é o de fato o Ubuntu, né? O todos somos um. Todos somos um. Aquilo que eu faço, de fato, reverbera como consequência para o outro. Como vai dizer o Hans Jonas, aquilo que eu construo hoje, eticamente, me faz responsável por aquele que ainda não nasceu. Isso o Jonas escreve em 1973. Então, eu sou responsável. Sou responsável. A segunda onda, vai dizer o Krishnarik, a segunda onda de empatia vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, onde várias outras lutas vão surgir. E uma delas, por exemplo, é a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta pelo fim do apartheid na África do Sul, é o Martin Buber aparecendo e escrevendo e discutindo o livro dele lá, dentro dos textos deles, o eu e o tu, o eu e isso, a teoria crítica aparecendo, tão mal, mal interpretada e mal ensinada por aquele filósofo que faz 3 anos que já não fala mais nada, né? Aquele filósofo da... Filósofo. Como é que eu pude falar isso? Aquele senhor que dizia que a Pepsi tinha adoçante que era feito a partir das fezes. Como que alguém fala um absurdo desse pode ser considerado filósofo? Ai, então, essa, o pós-guerra vai trazer essa onda empática, essa segunda onda empática, da luta pelos direitos civis, da luta por leis mais justas, a luta pelo fim da fome, da desigualdade em países do continente africano, em nações do que hoje é chamado de Sul Global, no combate à Guerra do Vietnã e outras guerras, agora, atualmente, a questão lá da Palestina, o direito dos gays, o direito das mulheres. Então, essa onda empática tem acontece depois do pós-guerra, acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Vai dizer que o Krishnarik, empatia e razão não são polos opostos, como os críticos dizem ou querem fazer acreditar, mas sim são ideias mutuamente reforçadoras sobre as quais podemos construir uma civilização mais humana, escreve o Krishnarik aqui em seu livro. E ele vai falar de uma terceira onda. Essa terceira onda vai falar de um aprofundamento das relações é, pessoais nessa nova era que é a era da neurociência, no qual as pesquisas
da neurociência vão trazer novos estudos para se chegar a entender o funcionamento do cérebro e como é que ele reage e age em relação à empatia. E ele vai trazer vários estudos aqui, vai falar a questão da obrigatoriedade de alguns currículos em algumas ações para que se construa isso, programas de resolução de conflito, né, ele vai dizer, programas de rádio, programas de TV, vídeos que vão ser produzidos para mostrar que conflitos podem ser resolvidos e que são facilmente resolvidos, para mostrar que as pessoas são pessoas, porque geralmente ideias são construídas a partir daquilo que é dito para nós e a gente não sabe que é diferente, até o momento que a gente encontra aquele diferente que nos foi construído de uma maneira completamente errada e a gente percebe que toda a história que a gente ouviu sobre aquela pessoa era mentira. E aí até ele vai dizer aqui, né? Existe um clima aí para uma bioempatia? Será que existe isso? Será que é possível uma bioempatia? E o mundo pode chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050. E aí ele vai falar assim, a gente precisa buscar uma maneira, né, de conviver em sociedade com 9 bilhões de pessoas, de uma maneira que todo mundo consiga viver minimamente bem. Não quer dizer que os seres humanos sejam tenham uma biologia emocional, né? Não é isso que ele está querendo dizer. A biologia, o nosso corpo, né, não tá dissociado da natureza. Ele vai dizer que o palpite dele é que estamos à beira de descobrir uma capacidade humana para bioempatia. O que seria bioempatia? Uma empatia com relação à natureza. A natureza mesmo, tá? A natureza, objetos, plantas, clima, a terra em si. E aí eu queria contar pro Krishnari que essa bioempatia já existe nas culturas tradicionais que o europeu gosta de chamar tribal. A bioempatia, senhor Krisnarik, já existe nas nações indígenas brasileiras. Em todas as etnias brasileiras já ensinaram para nós a bioempatia, de que a natureza sente, sofre por causa dos nossos descuidos, dos nossos desmandos, da nossa destruição. Os indígenas brasileiros, e não só brasileiros, mas de toda a América, e também de todo o continente africano, o continente da Oceania, povos que ainda existem nessa relação meio simbiótica com a natureza, nos ensinaram isso. Na verdade, é quase simbiótico mesmo, né? A relação indígena, nativo, originário com o mundo, com a natureza. É uma relação de simbiose, é uma necessidade onde eu não destruo porque eu preciso dela e ela não me destrói porque ela também precisa de mim. Tudo bem que a natureza não precisa da gente, ela existia muito antes de nós e ela não precisa de nós. Mas a gente precisa aprender a lidar com ela de maneira simbiótica, porque nós precisamos dela, mas ela não precisa de nós. Se a gente deixar de existir, a natureza vai continuar existindo como ela existe há milhares de anos. E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. A natureza não se molda à nossa vontade. Que se a gente moldar a natureza, ela se modifica e ela tenta se estabilizar, ela busca estabilização. E mesmo que para essa estabilização a gente tenha que deixar de existir. E ela vai acabar com a gente, porque a gente não tem esse controle. A gente não controla a natureza da maneira como a gente imagina que controla. Simples. Então a gente precisa surfar nessa onda revolucionária da empatia, não surfar pelo surfar, tornar disso uma coisa vazia, mas de fato que a gente deseja uma mudança real, uma mudança necessária. Eu dificilmente vejo influencers na internet porque eu acho que eles não são pessoas que vão nos levar para nada de bom. E pensando aqui nessa onda, surfando nessa onda revolucionária e empática, um desses indivíduos que eu tenho visto surfar muito bem nessa onda e que tem sido alguém que merece o nome de influenciador é o Felca. Ele tem sido alguém que tem surfado bastante nessa onda empática quando ele tem, nesse último vídeo que ele fez agora,
aqui nessa semana de agosto, falando sobre a questão uma denúncia que ele está fazendo, bastante relevante, sobre a adultização das crianças, muito relevante, e ele tem sido empático com quem tem sofrido com isso, e o vídeo dele está nesse lugar. É alguém que está usando da própria influência para combater uma coisa importante. Então, a gente precisa dar visibilidade para esse rapaz, a gente precisa surfar junto com ele, mas não surfar pelo surfar, não fazer pelo fazer, mas de fato porque a gente deseja, planeja e quer. Qual que é o futuro da empatia? A gente precisa criar ambientes onde a gente converse sobre empatia. A gente precisa conversar sobre empatia, a gente precisa construir esses lugares, a gente precisa fazer esses lugares. A gente tem livros, a gente tem, ele vai dizer aqui dos hábitos, vai falar dos hábitos, vai falar, por exemplo, de criar daquele lugar que eu falei, né, no episódio, não sei se era o 4 ou no 5, no 4, se não me engano, onde existiam cardápio de conversas. As pessoas iam para um lugar para conversar com pessoas completamente desconhecidas, pessoas que elas não sabem quem são. E aí ele traz aqui no livro um cardápio de conversa, uma sugestão com dentro dos 6 hábitos, um cardápio de conversas, dentro desses 6 hábitos. Ele vai falar sobre uma biblioteca da empatia. Ele vai dizer de livros que existem, que são de não ficção, livros de ficção, filmes que vão falar sobre a questão da empatia, sites que você pode acessar, o Museu da Empatia, que ele é responsável, uma biblioteca humana, ele vai dizer uma biblioteca humana, e esse exemplo aqui também está no capítulo 4, que ele fala da biblioteca humana, é bem legal essa ideia da biblioteca humana, onde você tem pessoas que têm uma determinada profissão, e elas estão lá sentadas nesse lugar, e as pessoas vão para dialogar com aquela pessoa e, de repente, tirar o estereótipo dela. É muito interessante isso. Aí ele vai falar que trabalhar por trás de rótulos, que o mundo inteiro é um palco, que a gente precisa então de um núcleo de relatos de história, um caminho da água, caixa de fantasias, qual é o nível da empatia do seu cérebro. Ele vai trazer várias questões aqui. Café da autoprospecção, que é você fazer tardes de café para as pessoas conversarem também, né? Da mesma maneira como aquela coisa do, do cardápio, só que esse aqui é diferente, onde as pessoas conversam 100% às escuras, elas não sabem quem são, onde os garçons e as garçonetes, justamente pela sua habilidade já de andar nesse caminho da escuridão, né, que são cegos, são eles que são garçons e eles servem as pessoas nesse ambiente 100% escuro, também está lá no hábito 4. Vale a pena você ler esse livro por isso. E ele fala que a última coisa que ele fala é da sapataria da empatia, que é você ser capaz de calçar, ou tentar, de fato, calçar o calçado dos outros para poder falar, para poder dizer. Esse é o último hábito, tá bom? Esse é o último hábito. O poder da empatia. Esse livro, de fato, eu posso dizer que é um dos melhores livros que eu li. É um livro que me modificou bastante minha maneira de pensar e retomá-lo este ano para poder pegar e fazer isso aqui mexeu bastante com as ideias de novo, mexeu bastante com os sentimentos de novo. E é preciso considerar de fato que o outro é outro e as coisas que acontecem. E tentar encontrar essa perspectiva de que aquilo que acontece no mundo não acontece por causa de mim, nem em razão de mim, mas que o que eu faço pode gerar como resultado para outra pessoa. O lixo que a gente produz, as coisas que a gente gasta à toa, as nossas ações, o nosso cuidado ou a falta dele, gera para as pessoas isso, e gera para os animais isso, um resultado, né? Gera uma consequência. Então, se você tem animal em casa, cuide direito dele. Se você tem filhos, cuide direito dos seus filhos. Se você tem uma casa, cuide direito da sua casa. Se você tem uma esposa, cuide direito da sua esposa. Se você tem um marido, cuide direito do seu marido. Se você tem um namorado, namorada, pai e mãe.
Cuide direito, seja empático, tente entender as coisas que aconteceram. Esse livro, de fato, mexe muito comigo, me faz pensar e entender várias coisas. Às vezes eu ouço algumas músicas. Essa semana mesmo eu estava dando aula e eu usei uma música do Emicida que falava sobre a questão do Ubuntu, a música Princípio do Emicida. E ali, durante a música, eu coloquei a música para os alunos ouvir e você vai ouvindo a música, pelo menos eu ouvindo a música, e aquilo me gerava uma angústia e uma tristeza de imaginar as coisas que o Emicida estava dizendo ali, dos sofrimentos das pessoas. E aquilo quase chorei em sala, o que para mim não é problema. E para mim não é problema chorar em sala. Eu já antes já foi, hoje não é mais. Hoje eu não tenho nenhuma preocupação em chorar em sala de aula. Não mostra nenhuma fraqueza. Muito pelo contrário. Ontem eu recebi a devolutiva da minha diretora de uma das escolas que eu trabalho e a minha diretora disse que no texto, né, que ela escreve lá como devolutiva, diz que uma das minhas qualidades é justamente ser capaz de fazer o aluno se conectar ou entender o aluno. Não me lembro exatamente como é que dizia o texto, mas que para mim bateu assim, texto para mim bateu que eu sou capaz de perceber o aluno e fazer com que o aluno veja a importância na minha aula, não porque eu estou obrigando a ele, mas porque eu criei uma conexão com ele. E eu gostei bastante de ter lido aquilo, porque é uma pessoa que não me acompanha, não vê essas minhas coisas aqui, é uma pessoa que me percebe e me ouve das reuniões que a gente participa, que assiste a minha aula, que ouve os alunos quando eu não estou na escola, e isso faz muito sentido. Como que as pessoas falam de você quando você não está? E esse texto me mostra que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, eu pelo menos estou tentando ir por esse caminho que é o melhor caminho possível. Obviamente que eu não sou a pessoa perfeita, não sou incrível, eu tenho minhas falhas, eu tenho aquilo que eu falo que eu tenho o meu ódio, né? Mas que a gente tente, que a gente procure uma vida mais empática. Leia o livro, comente, me mande mensagem, você que tem meu WhatsApp, você que me acompanha no Instagram, me segue para a gente poder conversar, me chama se você quiser. Eu não sei se eu farei mais um episódio, eu acho que sim. Mas se eu não fizer mais um episódio, fica aqui o meu agradecimento por você ter acompanhado esses 6 episódios, esses 7 episódios do Epifânio. E aí, este que é o sexto, o sexto hábito, agora eu tô meio perdido já no episódio, mas que você me acompanhou até aqui a este episódio, se esse for o último. Muito obrigado. Espero você na próxima temporada. Me manda sugestões daquilo que você quer que eu diga, porque se você não me mandar, eu não vou saber. E aí eu vou fazer coisas que estão na minha cabeça que eu tenho vontade de falar. Até o próximo episódio ou até a próxima temporada. Um beijo do gordo. Tchau.